Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos aqui. Vamos dar seguimento aqui com mais algumas resenhas aqui do canal. Vamos continuar então a falar sobre a Roda do Tempo, sobre esse universo maravilhoso criado pelo Robert Jordan. E para continuar o que foi tratado no último vídeo, vamos falar então do segundo volume da saga, que se chama The Great Hunt, ou A Grande Caçada, sequência direta do primeiro volume, já aqui resenhado, chamado O Olho do Mundo. Obviamente, para falar um pouco do segundo volume, eu vou precisar dar alguns leves spoilers do que aconteceu no livro anterior. Então, já fiquem aqui desde já avisados. Bom, é, como observamos no primeiro livro, o nosso grupo ele se dirige então ao Olho do Mundo, que é esse local mágico, e lá eles encontram alguns itens muito importantes. Dentre eles, a trombeta de Valir, que ilustra aqui a capa, e também o estandarte de Luz Therin Thelamon, também conhecido como o Dragão, The Dragon. E por que isso é importante? Porque o dragão, conforme já explicado no livro anterior, perdão, o dragão foi essa figura central que demarcou o fim da Era das Lendas. No prólogo do livro anterior, que eu comentei na última resenha que foi um prólogo assim espetacular de se ler, nós acompanhamos os últimos momentos de Luz Therin Thelamon, que foi esse dragão que teve uma tentativa de investir diretamente contra o The Dark One, né, o Tenebroso, e juntou ali um grupo de Aes Sedai homens, né, e partiu em direção às terras de Shai Ogul para tentar derrotá-lo. Ele fracassa nessa empreitada e a, a, a fração masculina do poder mágico é corrompida, né? O Saidin é corrompido. E com isso, todos os homens que outrora conseguiam canalizar magia, agora estão corrompidos e eles acabam ficando loucos. Se acabam canalizando magia, a tendência é que se apresentem com sintomas de loucura. Alguns deles são considerados, inclusive, grandes ameaças no mundo e são até mesmo caçados por outras Aes Sedai mulheres, né? E então, o dragão demarcou esse, essa quebra do mundo, como é chamado dentro da história, e o fim da Era das Lendas e o começo de uma nova era. Como outrora nós já falamos na Roda do Tempo, há todo um processo cíclico de conflito entre o bem e o mal. Então, o bem e o mal estão sempre reencarnando em novas formas e mantém, né, a cada era esse conflito permanecendo. Até que essa profecia que surgiu ao final da Era das Lendas, dita que haveria um dragão renascido, que nasceria aos pés do monte que se formou a partir da destruição de Luz Therin, e esse dragão renascido ele teria uma chance nova de trazer paz, de fato, né, ao mundo, e por fim a esse ciclo interminável. Contudo, se ele falhasse, ele poderia, de fato, ainda assim, pôr fim ao ciclo interminável de conflito, mas com a prevalência das forças das trevas. Então, nós somos revelados a nós, né, no final do último livro, que este dragão renascido é, na verdade, o Rand, nosso protagonista da série. Ele é o dragão renascido, ele é a reencarnação de Luz Therin Thelamon, e, portanto, cabe a ele combater essas forças das trevas na batalha final, segundo a profecia. Contudo, o Rand não está pronto. O Rand ainda é um garoto, ele está recém-saído ainda da sua terra natal, lá em Two Rivers, e quando, ao final dos acontecimentos do Olho do Mundo, ele é reconhecido como dragão apenas pela Moraine, que era aquela que acompanhava eles, né? Então ela reconhece ele como sendo um dragão renascido, mas o dragão renascido ele tem que se proclamar, né? Ele mesmo tem que aceitar o fardo de ser o dragão renascido para que assim a profecia possa se completar, porque ele não pode fazer isso sozinho, né? No fim das contas, a intenção do Robert Jordan ao tratar essa questão da quebra entre as forças feminina e masculina de magia é que o dragão ele consiga reparar aquilo que foi destruído pelo dragão anterior. Então, o dragão renascido, no caso o Range, ele teria a missão de é, juntar forças, por assim dizer, no mundo, para posteriormente conseguir, né, juntar aliados e enfrentar, de fato, agora com o apoio de forças aliadas, o The Dark One. Mas enfim, isso são detalhes da profecia.
O que de fato acontece nesse volume e por que ele se intitula então A Grande Caçada? Essa grande caçada que se desenvolve, ela se dá a partir de um evento que acontece bem no comecinho do livro, então vai rolar um pequeno spoiler aqui, tá certo? Os personagens, após saírem do Olho do Mundo, onde o Rand canaliza pela primeira vez, né, ele derrota um dos abandonados, ou Forsaken, como é na versão original. Os Forsaken, para efeito de contexto, eles são um grupo de canalizadores que se entregaram inteiramente ao The Dark One. Então eles fazem parte daquele séquito mais próximo e são muito tementes e reverentes a ele, né? E aparecem dois, né, no Olho do Mundo para tentar emboscar os aventureiros assim que eles recuperam a trombeta de Valyrie e o estandarte do dragão. Então o Randy enfrenta um deles e lá ele consegue canalizar magia e o derrota, né? Supostamente o derrota. Ele some lá o corpo desse Forsaken, sobra apenas alguns trapos que ele utilizava. Inclusive uma cena muito épica, que ele se teleporta para uma outra batalha que estava acontecendo em paralelo, e lá tem uma chuva de relâmpagos com fogo, e enfim, é uma cena muito empolgante de ser lida. E, bom, findada essa batalha no Olho do Mundo, os heróis se recolhem então em Faldara, que é uma cidade que fica ali na fronteira com a Podridão, né? Ou a Blight, né? Que é onde são as terras devastadas, onde lá, nessas terras, supostamente o Tenebroso está aprisionado, né? Então eles ficam nessa cidade fronteiriça, que inclusive está ligada à própria ancestralidade do Lan, né? Que foi um personagem que eu citei na última resenha, que ele é um companheiro da Moraine, né? Ele é o seu guardião, ele é o guardião dela e tudo mais. E eles se refugiam ali em Faldara, então, na esperança de colocar a trombeta de Valyria em segurança, né? Afinal, esse item é tão importante porque dizem que quando ele for suado, a profecia diz que ele deveria ser suado na batalha final, né? E que quando ele fosse tocado, exércitos espectrais, né, de mortos-vivos, praticamente, de heróis, de lendas anteriores, eles iriam ressurgir para ajudar qualquer lado que tenha tocado a trombeta, né? Então, se fosse o lado das trevas, seria o lado das trevas. Se fosse o lado da luz, seria o lado da luz. Então, era um item muito perigoso, né, para cair nas mãos dos Dark Friends, né, dos amigos da escuridão, como eles são aqui chamados. E, bom, eles tentaram esconder essa trombeta em Faldara, só que a trombeta ainda assim foi roubada. No final do primeiro volume, há o aprisionamento de Padam Fain. Padam Fain era um comerciante, né, que costumava andar ali por Dois Rios, chegou até a se aproximar um pouco dos jovens, só que foi revelado que ele é um Dark Friend e ele era o principal espião, né, inclusive o responsável por trazer os Trollocs para a primeira invasão lá de Two Rivers, que aconteceu no começo do volume anterior. Com a prisão de Padam Fain, acreditava-se que estava tudo sob controle. Eles tinham, afinal, um espião do inimigo capturado e tinham a segurança da trombeta de Valyrie. Só que nem tudo são flores. Na ocasião, ocorre uma invasão no castelo. Padam Fain, de algum modo, é libertado. Não sabe exatamente quem foi que o libertou, mas ao final do livro, algumas suspeitas são levantadas. E, bom, ele rouba a trombeta de Valyrie, rouba também uma adaga, que o nosso outro personagem muito importante, que é o Matt, que é amigo do Rand, juntamente com o Perry, ele tinha pego de uma cidade corrompida, e que sem essa adaga o Matt provavelmente morreria, porque ele tinha uma ligação sombria, mas muito mística com aquela adaga, e isso poderia afetar inclusive a sua saúde. Então, basicamente, a Grande Caçada se desenvolve para isso, como objetivo secundário para recuperar a adaga que poderia, né, curar o Matt. E como objetivo principal, recuperar a trombeta de Valyrie, impedindo que ela caia de fato nas mãos erradas. Só que esse não é o plot principal. Nesse livro aqui, o Robert Jordan ele começa finalmente a desenhar melhor como que o seu mundo está sendo estruturado. Ele se afasta um pouco mais daquele conceito de jornada bem direta, que é muito peculiar à obra do Tolkien. Então, se você lembrar do Hobbit ou do Senhor dos Anéis, conforme eu já citei, você pode relembrar dessa figura da jornada do herói que está ali no seu canto muito confortável, é chamado, né, para uma jornada muito desagradável, mas que sempre acaba voltando para casa e pronto, acabou. Aqui não. Aqui a jornada ela só começa e o mundo ele está só se expandindo. E isso é muito importante porque aqui vai demarcar a verdadeira expansão aqui desse universo. Personagens que antes você podia julgar que não eram tão importantes, aqui ganham uma gerência e uma autonomia surpreendentes até. Alguns que eu inclusive nem lembrava exatamente o nome,
por serem personagens realmente muito secundários, aqui nesse volume começam a ganhar muita importância. E outros que não tinham tanta gerência ou não tinham tanta relevância dentro do grupo principal também se desenvolvem muito bem. Para efeito de grupo principal, eu queria citar como exemplo o desenvolvimento da Nynaeve, que é uma personagem que acompanhou o grupo, né, na saída de Two Rivers, e que ela entrou meio que de penetra ali, né? No começo, o grupo seria só mesmo o Rand, o Matt e o Perrin, depois veio a Egwene, também querendo acompanhar, e o Tom Merrilyn, que era o bardo. E quando eles já estavam na estrada, foi que apareceu a Nynaeve para se juntar a eles. Afinal, ela queria muito que os jovens, né, voltassem para a vila em segurança. Ela não confiava, até hoje não confia muito na Moraine. E, bom, a Nynaeve, ao final do primeiro volume, ela se convence de fato que ela precisa melhorar o seu controle, né, de raiva e dos seus poderes, que ela descobre que tem. Ela tem potencial para ser uma Aes Sedai, assim como a Egwene também. E as duas vão com a Moraine para a Torre Branca, para fazer um treinamento. E, nossa, a Egwene, ela entra como uma noviça, né? Ela é como se fosse o primeiro degrau ali na trajetória para se tornar uma Aes Sedai completa. A Nynaeve, por ela ter um poder realmente nato dela, muito forte, ela é convidada desde logo a fazer um teste para se tornar uma aceita, né, ou accepted. E aí, essa prova que ela passa, que é a chamada prova dos 3 arcos, nossa, é um capítulo muito angustiante. Você pensa que seriam só algumas provas envolvendo o uso de magia, mas a questão psicológica é o que mais põe em xeque. Segundo a filosofia das Aes Sedai, até onde eu pude perceber, mais do que saber controlar magia, a Aes Sedai precisa saber controlar muito bem suas emoções. Então a Nynaeve, ela tem vislumbres de situações hipotéticas do futuro, ela tem vislumbres de medos que ela tem, que ela guarda no seu interior, e aí ela tem que enfrentar tudo isso da melhor forma que ela conseguir, inclusive sendo para ela restrito o uso da magia. Então isso implica que ela tem que desenvolver um autocontrole muito forte para poder passar por essas provas dos 3 arcos e poder se consagrar como uma aceita. E esse capítulo em que ela passa por essa aprovação é um dos meus capítulos favoritos do livro e foi onde eu realmente percebi que o Robert Jordan não está de brincadeira em relação a desenvolver seus personagens. Realmente eu acredito que, inclusive, os personagens mais pequenos que nós podemos perceber, eles talvez em algum momento devam ter um tratamento muito, muito especial. Nesse livro, para mim, foi a Nynaeve. Não só no treinamento dela nos arcos, mas posteriormente, já para o final do livro, ela também bola um plano mirabolante para resgatar uma amiga e ela toma realmente as rédeas, ela dá a cara a tapa, mesmo com medo, mesmo tendo receio do que possa acontecer, ela ainda assim foi corajosa o suficiente para poder assumir a responsabilidade. Isso é um traço que é muito admirável, diga-se de passagem. E em paralelo a esse arco em que Nynaeve e Gwen estão em Tarvalon, como eu falei, Rand, Matt e Perrin estão acompanhando a Grande Caçada em busca de recuperar o chifre, melhor dizendo, a trombeta de Valir. Né? Perdão pela confusão, porque no original eles usam o termo horn, e aí pode significar tanto trombeta quanto chifre, mas enfim. E, bom, nessa busca pela, pela trombeta, nós somos apresentados a outros personagens, né? Alguns guerreiros que acompanharam eles lá desde Faldara, no começo da caçada, também são desenvolvidos, e o Randy ele vai se descobrindo cada vez mais, né, como alguém que precisa amadurecer, né, para poder realmente exercer o seu papel enquanto dragão. É uma coisa que ele não quer de jeito nenhum exercer, ele tem medo de canalizar, ele acha que ele pode talvez, se nunca mais canalizar, ele poderia passar despercebido, por assim dizer, mas o destino está sempre empurrando e empurrando ele para o caminho que ele deve seguir. Inclusive, uma personagem muito importante para empurrar o Randy nesse caminho é a Celine, que também está aqui aparecendo na capa. A Celine, ela é uma personagem muito intrigante porque ela começa aparecendo como uma espécie de donzela em apuros, né? Aquele arquétipo bem tradicional, mas ela vai se mostrando muito mais autônoma do que a gente pensa que ela é. E até mesmo as próprias intenções dela, que parecem ser de um jeito, você vai percebendo pela forma como ela fala com o Randy que pode não ser exatamente aquilo que a gente está imaginando. Enfim, uma personagem muito importante também. Aqui, novos conceitos de magia também são desenvolvidos. Nessa ilustração em que eles estão aqui na capa, é uma cena em que, na verdade, é uma mistura de cenas, mas esse cenário em que eles estão ilustra uma pedra portal
que foi um conceito que eu achei bem intrigante, que basicamente, em uma dada cena, o Rand, junto com o Loial, que é um Ogier, né, uma criatura bem similar a um ogro, mas que não é exatamente um ogro, mas enfim, é um ser bem alto, apesar da ilustração aqui não fazer parecer, que é um personagem incrível, diga-se de passagem. Ele, Loial e um outro colega deles de Faldara dormem próximo a uma pedra portal e eles acordam em um outro mundo. É um mundo como se fosse um mundo paralelo e que é como se fosse uma outra realidade baseada em um outro giro da roda do tempo. Então, esse conceito de multiverso começa a aparecer aqui também. É como se coexistissem várias múltiplas realidades onde cenários diferentes se desenvolveram. Talvez pode haver um cenário em que o mal prevaleceu, um cenário em que o bem prevaleceu, um cenário em que a guerra acabou matando os dois, por aí vai. E nesse cenário em específico que eles param, que é o cenário onde eles encontram lá a Celine, é muito interessante porque você vê um mundo com uma cor diferente, uma tonalidade que lembra como se fosse um plano mais etéreo. E ao mesmo tempo, essas pedras portais permitem que você transicione de lugares muito longes, né, de maneira muito rápida. Então, alguns dias de caminhada nesse mundo paralelo podem equivaler aí a tipo meses no mundo real. Então, é um recurso novo que eles usaram para avançar, né, na geografia do mapa. Já tínhamos no primeiro volume o conceito dos caminhos, né, que eram aqueles grandes túneis construídos pelo povo do Loyal em eras antigas, que também facilitavam esse deslocamento, mas, enfim, os caminhos estão corrompidos também com aquele vento sombrio, né, que costuma enlouquecer a mente das pessoas, então não são uma alternativa viável. Já esse mundo paralelo das pedras portais acaba sendo uma alternativa para isso e também tem sua importância aqui na história. Outro ponto importante também é o aparecimento de novos continentes até mesmo. Nós temos aqui no começo do livro, só ilustrar aqui, um mapa que basicamente ilustra aqui o continente principal onde se passa tudo. Só que nessa história nós temos um, um contexto que o continente está sendo meio que invadido por um povo imperialista de uma outra nação que está fazendo incursões ali no litoral desse continente, que são o povo dos Shonshen, acredito que assim se pronuncia corretamente. E ali da metade para o final do livro, você começa a acompanhar um pouco do ponto de vista dos Shonshen, que vão chegando nesse continente, a forma como eles lidam com a magia, que pode parecer uma forma muito brutal, mas ao mesmo tempo ela é curiosa de observar, porque lá os Shan eles são um povo imperialista, eles são um povo que escraviza, né, pessoas, mas eles não impõem como posso dizer, o modo de ser deles, contanto que você respeite a liderança deles, você pode continuar sua vida normalmente, exceto, claro, se você for uma mulher canalizadora, aí tem um mecanismo muito mais cruel que eles utilizam, que sim, trocando em miúdos, basicamente é uma coleira mágica que eles colocam nessas mulheres e forçam elas a serem quase como se fossem pets, né? Dessas domadoras que conseguem obrigá-las a canalizar em nome delas. E elas, inclusive, são uma espécie de barreira, né? Um escudo. Se a canalizadora ela tenta, por exemplo, atacar a sua mestra, ela mesma sofre o dano. Então há todo um mecanismo muito cruel com prováveis Aes Sedai que elas acabam capturando para servir aos seus propósitos. Enfim, como vocês podem ver, foi muita informação jogada nesse vídeo, mas é porque realmente o livro ele desenvolve muito mais os personagens. Em especial Rand e a Nynaeve, eu acredito que foram os mais bem desenvolvidos aqui desse livro. O Perrin teve um pouco mais de desenvolvimento, você percebe que os poderes dele relativos à forma como ele lida com essa questão espiritual dos lobos, né, que ele consegue ver pelos olhos dos lobos, sentir os lobos, talvez seja um pouco mais explorada no futuro do que está sendo nesse livro, já foi bem mais no primeiro volume. O Matt, que é o colega do Rand, que estava afetado pelaquela adaga misteriosa que ele encontrou, basicamente o papel dele nesse livro ainda está um pouco mais secundário, ele faz alguns comentários meio irônicos em alguns momentos, é o principal papel dele aqui, na verdade, ele faz alguns comentários de alívio cômico e tal, mas ainda assim não se desenvolveu tanto. A Moraine também não aparece mais tanto, o foco realmente vai ficar em desenvolver os personagens desse grupo mesmo, e bom, eu acredito que no futuro, em volumes futuros, alguns personagens vão ter os seus arcos de desenvolvimento mais próprios, mas aqui na Grande Caçada, a lição que fica o mundo se expande muito.
Muito, muito, muito mesmo. Então, a dica que fica é esteja preparado. Se você saiu do olho do mundo e já sentiu que está muito carregado as informações, talvez a grande caçada pode soar ainda um pouco mais difícil, porque aqui realmente, se você já achou o mundo grande, aqui ele se expande mais ainda. Contudo, eu queria deixar aqui algumas dicas que talvez possam facilitar e talvez tornar a leitura menos intimidadora. Existe um aplicativo chamado The Wheel of Time Compendium. É um aplicativo de graça que você baixa no seu celular com tranquilidade. Você seleciona o livro que você está lendo e você pode pesquisar ali o personagem que você quer pesquisar. E por que você seleciona por livro? Porque se você pegar o Rand do último livro, não é o mesmo Rand do primeiro capítulo, do primeiro livro. Então, você pode ver o personagem naquele exato momento em que ele está no livro. Então, você não vai tomar spoiler, se é que me entende. Você vai ver o personagem naquele momento, como ele está se desenvolvendo naquele contexto daquele livro. E assim você pode manter um guia ali de personagens, de mundos, de lugares, e pode evitar se perder. Que aqui, como alguns personagens que foram apresentados no primeiro livro como secundários, ou até mesmo terciários, acabam voltando, nós às vezes não os reconhecemos de pronto. Teve um capítulo aqui que foi falado um contexto em que o navio de um capitão foi abordado por esse povo imperial dos Shongshan, até me confundo às vezes na pronúncia, perdão, e eu não lembrava de verdade que esse capitão era o mesmo capitão que ajudou o Matt e Rand na travessia do rio até chegar lá em Whitebridge. Então, eu não lembrava, de fato passou em branco para mim no começo até eu baixar esse aplicativo e me relembrar do nome dele. Uma outra personagem também, que é a Min, ela aparece em uma taverna também, bem no comecinho lá do Olho do Mundo, e ela tem uma visão meio profética, ela parece que ela consegue prever o futuro, tem algumas visões, algo do tipo, e para mim ela seria só naquele livro, né? Uma vidente que eles encontraram e que profetizou algumas coisas. Mas não, ela aparece novamente aqui no The Great Hunt. Ela está em Tarvalon, né? Ela não vai necessariamente virar uma Aes Sedai, mas ela foi chamada para lá porque as visões dela podem servir, né, aos propósitos ali da Torre Branca. Então ela também é importante. E bom, um aspecto também que vale citar nesse livro é que a questão política começa a ganhar seus contornos aqui. Não é apenas uma aventura capa-espada. Aqui você tem muita politicagem que começa a se desenrolar. Em certo contexto, por exemplo, o Rand ele precisa se fingir de nobre para entrar em uma festa, em que ele foi convidado porque é muita questão que ele é de fato um lorde, pelas roupas que ele usa e tudo mais. E para fazer bem esse papel, né, ele tem que dar o melhor de si, né, para se passar por um lord, que é uma coisa que ele não sabe fazer muito bem, né? Ele tem que jogar o famoso jogo, né, The Game, que eles realizam ali na cidade. E se você não joga muito bem o jogo, você pode ser mal visto pelas outras casas nobres. E aí você pode ter a sua carreira política meio que arruinada e às vezes até mesmo ser alvo de golpe, enfim, de outros malefícios. Então, no fim das contas, é um livro que ele é muita coisa ao mesmo tempo, né? Ele desenvolve para muitos lados. Então, até peço perdão se essas impressões de leitura que eu estou passando estão meio corridas, mas é porque realmente é muita coisa. Enquanto o primeiro livro você pode traçar ele como sendo uma jornada que tem começo, meio e fim direitinho, que foca ali nos grupos e tal, aqui ele vai virar muita coisa. Apesar dele ser um pouco mais fininho do que o primeiro, levemente só mais fininho, aqui o livro é muito acelerado. O nome Caçada acho que não é à toa, realmente o ritmo é bem frenético aqui nesse livro. O primeiro também não é tão devagar, mas esse aqui é muito mais acelerado. De considerações também, o final desse livro. Eu achei um final espetacular, de verdade. Aqui foi a primeira vez que eu realmente vi uma batalha final assim, você pensa que ela foi de um jeito, depois ela é de outra. Sem querer dar muitos spoilers, mas você pensa que você tá vendo um confronto que se passa na mente do Rand. E depois, quando você vê o Rand falando com outras pessoas sobre o que aconteceu, elas dizem algo do tipo: Não, a gente viu o que aconteceu, inclusive você estava batalhando no céu. É uma cena muito assim, uau, imagina só, você tem uma guerra acontecendo em uma cidade, um massacre acontecendo, uma tentativa de expulsar esses imperialistas da cidade, ao passo que você tem a Nynaeve planejando soltar a sua colega que estava sendo vítima, né, dos castigos
do Shan-Chen, e você tem o Rand no céu, batalhando com a sua espada. Imagina só o tanto de coisa que não acontece ao mesmo tempo. Aqui no livro, inclusive, foi quando eu comecei a ver um recurso que eu acho que talvez, né, tenha sido daqui que o autor Brandon Sanderson, que eu também gosto muito, tirou um recurso muito, muito legal, que é você ter um capítulo que no começo já é dedicado a um personagem, ao ponto de vista dele, mas no meio ele corta e mostra o ponto de vista de outro personagem que às vezes está até mesmo na mesma cena, mas fazendo outra coisa. E no final eles vão culminar para um final épico, né, para uma batalha final. Eu tô lendo alguns livros do Brandon Sanderson e eu percebi muito o uso do recurso, vendo aqui, voltando pro Robert Jordan, sabendo que o Brandon Sanderson foi alguém responsável por terminar a Roda do Tempo, né? Os últimos volumes foram escritos por ele. Eu acho que eu consegui pegar um pouquinho de onde ele tirou essas referências principais. Bom, eu espero que tenha sido do agrado essa resenha, perdão se ela foi um pouco mais corrida, realmente é um livro que acontece muita coisa. Se sentirem que faltou alguma coisa ou talvez algo que possa ser melhor explicado, por favor, comente aqui, vamos todos conversar, interagir, tentar construir um ambiente saudável aqui para a gente poder conversar sobre livros. E, bom, acredito que é isso basicamente. Espero mais uma vez que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais.